Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seguindo aí mais um dia de estudo, seguindo a nossa programação da Escola de Crescimento. E aí, como você está? Como você está nesse período de pandemia? Tudo bem? Fica em casa, se cuida, né? Não deixe de estudar, compartilha aí a palavra, né? Aproveita esse tempo, né? Deus sabe, né? O que nos foi permitido passar por esse momento. Então aproveite esse tempo, né? Espero que você tenha aproveitado esse tempo para você buscar a palavra, para você voltar ali a rotina com o seu devocional. Então, às vezes, antes era algo que nós reclamávamos tanto que nós não tínhamos tanto tempo. Então, hoje, em algumas situações, nós temos até muito tempo. Então, aproveite esse tempo, né, para você meditar, para você buscar a palavra, né? E nós somos muito gratos assim, por fazermos parte de uma igreja em que incentiva muito isso, né? O estudo da palavra, em especial pelas nossas escolas, né? As nossas escolas de crescimento, ali pela coordenação do diácono Guarnier, da diaconisa Thais. Então, aproveite, né, essa oportunidade, leia a palavra, busque e medite na palavra, amém? Então, vamos começar, né, a nossa aula de hoje, né, entregando esse momento a Deus, esse momento de estudo, né, para que seja um tempo de muito proveitoso, né, que seja um tempo muito proveitoso, né, e de muito conhecimento na palavra, amém? Oremos, Pai querido, Pai de amor, graças te damos por estarmos aqui, Deus, por termos a oportunidade de estarmos aqui buscando, Deus, estudando a Sua palavra, Deus, que seja um momento em que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Seja com a palavra, Deus, que será ministrada aqui, que possa ficar guardada em nossos corações. Desde já eu te peço, Deus, mesmo não ser merecedor, mas em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos começar a falar hoje sobre um tema bem legal, um tema bem especial dentro da nossa temática e dentro da nossa caminhada cristã, que é um tema que fala, deixa eu tentar diminuir aqui esse trenzinho aqui, que é um tema que fala sobre a questão de cura e libertação, né? Quantos já escutaram, né, a falar sobre esse tema, ou talvez alguns já tenham vivenciado alguma situação associada ao tema de cura e libertação. Então, dentro desse tempo aqui que nos é proposto, né, vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre esse tema muito importante para a nossa caminhada na vida cristã. Amém? Então, né, a gente vai estar falando aí na N1 sobre cura e libertação. A gente começa a falar um pouquinho lá na página 52, tudo bem? Então, é claro que às vezes, pelo tempo que nos é proposto aqui, a gente não vai ter a possibilidade assim, de marcar todas as referências, né? Mas você tem essa referência na sua apostila, no seu material, você acompanha aí, tudo bem? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Foi. Então, quando nós falamos, né, em relação à cura e à libertação, já vou começar logo com o pezão na porta, para você entender. Nós sabemos que o inimigo, né, das nossas vidas, da nossa alma, ele tem uma única missão, né? Nós sabemos que o diabo ele é o pai da mentira, que ele usa estratégias das mais variadas ali para tentar nos afastar da presença de Deus, mas ele tem uma missão, né? Existem algumas informações na Bíblia em que elas são muito claras, elas são muito definidas, não te dá nem margem para interpretações, assim como, por exemplo, na Bíblia, né, dá uma definição muito clara do que é a fé, né? A Bíblia define o que é a fé, e a mesma forma, por exemplo, lá em João, fala muito claramente qual é a missão do inimigo, né? A missão de Satanás para com a nossa vida. Alguém teria algum palpite de qual seria essa missão? Te dá 2 segundos aí para você responder, porque ó, é muito fácil. Então, quando eu falo para você que a missão de Satanás é somente essa, ó, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Porém, em contrapartida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Satanás, né, ele tem essa única missão. A única missão é matar, roubar e destruir. Não necessariamente nessa ordem, tá? Não é essa ordem, matar, roubar, destruir. Ele pode roubar, ele pode matar, ele pode destruir, roubar e matar, mas essa é a missão de Satanás. Mas em contrapartida, né, Deus, com todo o seu amor, ele vem nos auxiliar, né, a salvar, a libertar e a restaurar a nossa vida, restaurar a nossa alma, restaurar o nosso
o nosso coração. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse processo na nossa aulinha de hoje, sobre cura e libertação, como que a gente tem algumas estratégias que nos são dadas por parte de Deus para que nós possamos passar, né, para que nós possamos resolver esse problema que nos assola. Deixa eu tirar aqui para ver se não atrapalha aqui. Em todo momento da aula eu vou estar mudando essa telinha aqui, porque às vezes pode ficar um pouquinho em cima da tela, tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo para você em relação à cura e à libertação, nós estamos num processo aí eterno, tá? Já estou te avisando aí que é um processo assim eterno. Ah, Vinícius, então significa dizer que quando eu me converter, eu já sou convertido, em algum momento essa luta vai passar? Não, tá? Essa luta ela não passa. Então, enquanto nós estivermos aqui, né, cidadãos aqui nessa terra de passagem, essa luta contra o inimigo que assola as nossas almas, essa luta ela é eterna. Ah, Vinícius, mas eu, quando chegar, por exemplo, sair do monte, sair da consagração, eu vou continuar com essa luta? Vai, né? Não sei se você conhece o louvor do irmão Lázaro, você tem que passar pela prova dando glória a Deus, meu irmão, e essa é a vida do cristão. Ah, Vinícius, então a vida do cristão, ela é sofrimento, atrás de sofrimento? Não, nós sabemos que tem um escape, né? Deus, ele não nos permitiria com que nós passássemos certas situações se não houvesse um escape. Ele próprio passou. Então, se ele passou, é possível sim, né, pelo seu amor, né, pelas estratégias corretas, que nós passemos sim por essas situações. Amém? Então, nós sabemos que o diabo ele vai utilizar das mais variadas estratégias, das mais variadas artimanhas para tentar minar a nossa vida, para tentar minar o nosso coração, porque a função dele é essa: matar, roubar e destruir. Mas, né, e aí Deus ele nos dá algumas estratégias como essa, lá em Hebreus 2, 14 e 15, nós temos o seguinte, ó: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E esse processo de cura e de libertação fala muito, muito sobre medo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco melhor sobre como que o medo, né, como que o medo ele nos paralisa, como que o medo ele vai nos impedir de caminhar se não houver essa libertação, né? Essa libertação ela já ocorreu no reino espiritual. Você precisa tomar posse dessa libertação, né? Só que não é um processo, né, fácil. Você tem que querer, você tem que decidir, você tem que abolir esse medo da sua vida para que esse medo ele não continue a paralisar, para que você não fique escravo desse sentimento, para que você não fique refém desse medo. E aí, né, nós sabemos, né, se é uma luta, né, a gente precisa saber com que nós estamos lutando. Então, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. Se você acha, por exemplo, que o teu chefe, que a tua sogra, que o teu cunhado, né, que o seu vizinho ali, enfim, né, que é o seu inimigo, não. O seu inimigo é algo muito maior, é algo, por exemplo, no reino espiritual, né? Então, é a própria palavra que diz isso, não sou o Vinícius, que eu estou te falando isso, não é o Guarnier, não é o pastor Márcio, isso é a palavra, né? Então, com quem nós lutamos aí a todo momento, a todo instante, ó, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Ou algumas traduções aí, nas regiões celestiais. Então a gente está falando, por exemplo, de uma batalha, por exemplo, no reino espiritual. Então, certamente você já escutou a nossa luta que há entre a nossa carne, por exemplo, ela é uma luta diária, né? A nossa natureza carnal, o velho homem, né? Em algumas situações ele grita, né? Uma luta constante que acontece isso na nossa vida, mas, né, isso começou a acontecer, né, que Lúcifer, na verdade, ele era um dos anjos, né, que fazia parte da região angelical do Senhor, mas pela questão da iniquidade, pela questão, por exemplo, da soberba que entrou no coração de Lúcifer, né, ali que começou, na verdade, os problemas associados à vivência
na Terra, né? Cadê aqui? Né? Então, com a queda de Lúcifer, não só de Lúcifer, mas com 1/3 dos anjos também caíram, né, junto com Lúcifer, se deixaram influenciar pela iniquidade, né, pela soberba. Então, isso acabou trazendo consequências muito grandes à nossa vivência, né, no reino terreno. E aí agora a gente começa a falar especificadamente um pouquinho sobre a atuação de Satanás e seus demônios. E aí você vai perceber que não é algo simples, tá? Não é algo simples. Então esse processo de cura, né, e libertação, e em especial as estratégias que Satanás ele utiliza para tentar minar a nossa vida, para tentar minar o nosso coração, são as mais variadas. É claro que aquilo que eu falei para você, a gente não vai ter tempo, mas aí, essas referências aí, elas estão lá na página 52 do seu material do nível 1, da N1. Então a gente começa a falar aqui, ó, olha, uma das formas como Satanás ele tem atuado, né, no nosso meio, é como a Bíblia ela faz uma comparação. Certamente você já viu em algum filme ou algum desenho, por exemplo, o rugido de um leão. O leão ele é classificado e considerado um dos melhores predadores em que nós temos, né? Então, o rugido de um leão, né, ele é consideravelmente alto e ele assusta. Então, só para você ter noção dessa comparação, olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ao derredor significa que ele está aqui, ó, ele está ao nosso derredor. Deus ele não deixa que ele toque nos seus ungidos, nos seus escolhidos, mas o diabo ele está aqui, ó, ao nosso derredor. Ele só está procurando uma brecha, ele só está procurando uma oportunidade para te devorar. Então, no começo do versículo, a palavra, olha a sabedoria. Sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás ele está aqui, ó, ao nosso derredor, tentando minar o nosso coração, tentando minar a nossa alma. E aí outra comparação que a Bíblia fala, né, que Deus ele fala que Satanás ele é como um lobo, ó. O mercenário que não é o pastor, né, que não é o pastor de ovelhas, a que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, né, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então ele só está à procura de uma oportunidade, assim como nós temos aqui, ó, cadê? Porque aqui, ó, como passarinheiro, ó, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, se você olhar lá na sua apostila, a gente ainda tem, ó, como tentador, enganador, como Deus desse século, né? Como aves roubando, né, semente lançada, como semeador de joio, né, como lobo. Então, a Bíblia te dá várias estratégias, várias referências, né, de como Satanás ele tem tentado, né, minar a nossa vida, tentar minar a nossa alma. Ele está ao nosso derredor, sempre com aquele objetivo que eu falei para vocês no começo. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Lembrando, não necessariamente nessa ordem, tá? A ordem aqui ela é o menor dos problemas. Então a gente tem que ficar, nós temos que ser sóbrios e vigilantes, tudo bem? E aí agora, né, quando a gente fala na questão de cura e de libertação, e aí quando a gente fala, por exemplo, da importância da cura interior, então a cura interior, ela fala muito de feridas, ela fala muito de sentimentos, de situações não resolvidas ainda do nosso velho homem, né? Então eu gostaria de te deixar uma frase para você refletir sobre, né, que é importante a gente falar sobre isso, que é: aquilo que você não resolve, você carrega. Mais uma vez, para tu anotar isso para a tua vida. Aquilo que tu não resolve, você carrega. Então, quando se fala em cura interior, nós estamos falando de situações não resolvidas, de situações mal resolvidas. Então, aquilo que tu não resolve, você carrega. Então, é importante sim que você resolva, né, isso, porque como que você vai falar de cura, como que você vai falar de libertação, ou melhor, como que você vai pregar cura,
Como que você vai pregar libertação se você não está curado, se você não está liberto? Então, quando a gente fala, por exemplo, em relação a cura interior, a gente está falando, por exemplo, de sentimentos, né, ressentimentos para com pessoas, para com situações, sentimento de rejeição, autopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, ira, complexo de inferioridade, autocondenação, ciúmes, sonhos frustrados. Olha quanta coisa, por exemplo, certamente, né, às vezes a gente convive com vários irmãos, por exemplo, ali na igreja, e a gente não sabe em que condição esse irmão ele chegou à nossa igreja, a gente não sabe qual foi a condição, né, a condição que na qual ele chegou, se é uma condição, por exemplo, de medo, uma condição, por exemplo, de depressão. Então, aquilo que você não resolve, aquilo que você não mata do seu velho homem, você vai carregar isso, ó. Você vai carregar isso para sempre. E qual é a grande complicação disso do reino espiritual? Se você não está curado, você não está habilitado para falar sobre cura. E o mais importante, tu vai gerar um discípulo, né? Tu vai gerar um fruto ali com o mesmo problema que o seu, com o mesmo problema que o nosso, por exemplo. Então, se você tem um problema de rejeição, né? Se você mania de perseguição, se você não resolve isso, você vai gerar frutos com esse mesmo problema. Então, no reino, né? No reino espiritual, né? Na cruz, isso já foi, né? Sacramentado, isso já foi resolvido no reino espiritual. Você tem que tomar posse, você tem que verbalizar isso, né? E aí a gente, né, até eu acabei de falar agora, a questão quando há essa, né, quando há essa conversão, é feita como se fosse uma faxina, né? Aquela faxina que você faz em casa, que você tem que jogar coisa fora, e é importante, né, que você não tenha nenhuma ligação, né, com o seu velho homem, para que isso não fique te lembrando, né, a feridas, a situações, como diz lá na palavra, que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Por que a gente consegue aplicar isso dentro do conceito de cura e libertação? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Às vezes você está com pessoas, você está em determinados locais, isso te lembra algumas situações aqui, ó, não resolvidas, né? Então isso te traz à memória situações que não são muito favoráveis, são situações que não são muito benéficas, né? Nessa tua caminhada aí de vida cristã, né? Para você fortalecer o seu novo homem, mas ao invés disso você fica remoendo essas situações, você fica tendo contato com pessoas, com situações, com locais que te lembram o teu velho homem. Então, essas lembranças, por exemplo, esses traumas, então, às vezes, é muito comum, certamente, alguém tem alguma situação dessa, de uma ferida, de uma lembrança, de um trauma, mas no momento em que há essa conversão, né, a gente tem que ter essa atitude de não deixar que isso nos paralise, né? E aí o que acontece? Quando você deixa essas situações, ferida, lembranças, né, tomar conta da sua vida, de guiar a tua vida, de ser o seu juiz, de ser o sentimento, de ser o seu sentimento, isso te paralisa, isso impede, isso vai impedir que você avance, isso vai impedir que você tenha um crescimento. Então a gente tem que se livrar, por exemplo, dessa bagagem, por exemplo, que ela não nos pertence mais, esse sentimento de acusação, esse sentimento de cobrança, a gente não tem que mais passar por isso, porque isso já foi resolvido na cruz, né? Isso já foi resolvido na cruz, né? E aí, uma das nossas aí, atribuição como cristão, como cristãos, e aí a gente fala, por exemplo, se você, aquilo que eu falei para você, como que você vai falar de cura, como que você vai falar de libertação, como que você vai falar do amor de Cristo se você não é curado, se você não é liberto, se você não é amado e tampouco se você ama. Olha que confuso olha que complicado Como que você vai falar do amor de Deus por uma pessoa, aquele amor que transforma, e de fato nós sabemos que ele transforma, se você não ama, se você, por exemplo, né, não permite ser amado. Então, uma das nossas aí a atribuição como cristão, né? Olha o que diz lá em Efésios, né, 61, versículo 1 e 2, ó.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, de pôr a liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ou seja, como que a gente vai falar de cura se nós não somos curados? Então, quando, né, essa passagem em Isaías, quando fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele está sobre você, cara, tu está curado, você tem que tomar posse disso para que você continue a caminhar. Você não pode deixar esses sentimentos, essas situações que você já viveu, você não pode deixar isso te paralisar, porque se você fica paralisado, se você fica paralisado nessa situação, se você deixa que essa situação ela tome conta da sua vida, como que você vai pregar de boas novas? Como que você vai pregar o evangelho, né? Se você está todo ferido aí, se você está deixando que essa ferida ela tome conta da sua alma, né? Então, o processo de cura, né? Nós precisamos entender que há um processo de cura, esse amor, por exemplo, de cura, né? Em Cristo Senhor, o nosso Deus. Então, olha o que diz lá em 1 João 4,18, ó. No amor não existe medo, né? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o amor, ele te para, o meu amor não, né? Desculpa. O medo, ele nos paralisa de uma forma assim que ele impede o nosso crescimento, sabe? É, em várias áreas da nossa vida. Então, olha o que diz lá em 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. Então, é um ato de fé. É um ato de fé, por exemplo, quando você toma posse, quando você se converte, né, você tem esse ato de fé, né, em amor para com as coisas de Deus, para com as coisas do reino de Deus, para que isso venha como bálsamo no teu coração, para que você não tenha esse impedimento, né, para que você não, para que você consiga, por exemplo, avançar sem medo, sem lembrar de situações, né, de pessoas, de sentimentos, de ressentimento, essas feridas, né? Por isso que há uma luta constante aí entre, né, a nossa alma, a nossa carne, por exemplo. Então a gente tem que ter esse discernimento, né, espiritual. E aí essas situações que certamente você já passou na sua vida, essa situação de medo, a gente sabe que o medo ele gera uma série, por exemplo, de barreiras, né? Você fica com medo de se relacionar com as pessoas, né? Por essas situações que você, né, que você passou na vida. Então é importante que seja feita, né, essa confissão verbal. Nós sabemos que a nossa palavra ela tem poder. Aquilo que a gente declara tem poder, né? Principalmente, em especial no reino espiritual. Então nós sabemos que, olha que lindo isso, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda essa injustiça e todos esses sentimentos que nos rodeiam, que nos acercam aí, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejais curados. Muito pode no sua eficácia a súplica do justo, ou seja, em algumas traduções, a oração do justo ela muito pode em seus efeitos. Então é importante que você ore, é importante que você confesse a Deus, que você peça estratégias a Deus para que isso você não venha a lembrar dessas situações que te paralisem, que te causem medo, que impeçam o seu crescimento, que impeça você de avançar, né, que impeça você de ter um relacionamento saudável para com o seu irmão, né? E isso é muito importante na nossa caminhada cristã, porque aquilo que você não resolve, cara, tu vai carregar isso pro resto da tua vida. Tu não vai avançar por medo, por não confessar, né, de todo o vosso coração. Amém? Então vamos lá, pessoal. E aí, quando a gente fala nesse processo de cura, né, a cura interior, cara, ela é um projeto assim, lindo, né, de restauração de Deus. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa que por alguma situação ela tenha inúmeros traumas, inúmeras situações ali, inúmeros sentimentos de tristeza, de mágoa. Então a restauração em Cristo, Senhor nosso Deus, ele é um projeto de Deus, cara. E aí quando Deus fala que Deus ele nos criou nossa imagem e
semelhança é justamente isso, é uma restauração completa da nossa alma. Uma alma, por exemplo, sem ferida, para você gerar ali discípulos, né, discípulos saudáveis, discípulos, por exemplo, sem problemas de alma. Hoje, infelizmente, é com muita tristeza que eu te falo isso, hoje até dentro da igreja, a gente tem muita gente com problema de alma, muitas situações mal resolvidas, porque tu não resolveu, tu vai carregar isso. Então você não vai romper espiritualmente, você vai ficar sempre naquele mesmo ciclo ali. Então você tem que confessar, tem que pedir estratégia a Deus para que isso não venha lembrar do seu, né, do seu velho homem. Então essa restauração ela é muito importante para nossa caminhada cristã. Olha o que diz lá em Colossenses 27, ó, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, em vós, esperança da glória. Olha que lindo, é. Então a restauração, ela fala sobre a questão, por exemplo, de esperança, sobre essa questão da criação nossa, sobre, né, com a nossa, né, imagem e semelhança de Deus. Então, é importante sim que a gente tenha esse poder, por exemplo, de confessar, e tudo isso, né, essa questão de cura, essa questão de libertação, ela começa aqui, ó, ela começa na renovação, na libertação da nossa mente. Então, a nossa mente ela pode nos aprisionar, pode fazer com que nós ficamos voltando, né? Voltando nessa situação, né? Aquela situação de autopiedade, autocomiseração, de você não se perdoar por alguma situação. Você mesmo, cara, você fica, além de você, por exemplo, ficar se acusando, você deixa com que as pessoas fiquem te acusando. Ah, mas tu não era assim, pô, antes de tu se converter, tu fazia, acontecia. Então, às vezes, esse sentimento, essas expressões, você deixa com que entre no teu coração, você deixa que tome conta da sua mente. Ó, Amandão, já foi, já foi. É hora da gente tomar posse, ó, e partir para frente, cara, porque para frente é que se anda, né? Então tudo começa aqui, ó, na libertação da nossa mente, ó. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual que seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, é, uma mente bem alimentada, cara, uma mente bem restaurada, ela liberta velhos hábitos, velhos costumes, por exemplo. Então, quando a transformação ela vem, quando tem uma conversão, a conversão ela é total, meu irmão, não fica um resquício desse velho homem, né? Lá em Paulo, Paulo ele fala sobre a questão do espinho na carne, mas quando você lembra, por exemplo, desse espinho na carne, é para que justamente você lembre, né, de como que você era, né, como que você era e como que você está. Na própria, por exemplo, conversão de Paulo, cara, assim, quem estuda, né, aqui, né, certamente vocês já estudaram, se não vão estudar sobre isso, se você como cristão conhece, cara, a história da conversão de Paulo, que era um perseguidor. Cara, assim, tu para ver, tu olha assim, cara, esse daí é um pouco provável para ser cristão, mas ele tem aquela questão do espinho na carne, acho que para lembrar, não é para lembrar com saudosismo, né? Mas para lembrar o quão transformador é o poder de Deus na nossa vida. Então, quando há libertação, quando há a cura por parte de Deus, a gente está falando, por exemplo, da restauração, da libertação completa de hábito, de costumes. E olha o quanto isso é lindo, né? E aí a gente volta a falar na questão da imagem e semelhança, por exemplo, né, de Deus a, para com a nossa criação. Olha aqui, olha o quão lindo é, ó. Isto, portanto, digo no Senhor, ó, no Senhor. Testifico que não mais andeis também como andam os gentios e na vaidade em seus próprios pensamentos. Então aqui, ó, é pensar, por exemplo, como Cristo, né? É andar como Cristo, é ter comportamento como Cristo. Então isso é um processo natural quando a gente tem quando nós temos a conversão, né? O homem, o velho homem, ele já foi sacrificado, e acho que todo mundo como cristão já passou por uma situação dessa. Eu confesso a você que eu fico muito feliz quando isso acontece comigo. Às vezes eu estou na sala de aula, né? Eu sou professor. Às vezes, por exemplo, você não precisa falar nada, você não precisa falar que você é crente, nada, você não precisa falar nem
aqueles chavões, aquela expressão que crente fala, ou varão, ou toda prova. Mas às vezes, por exemplo, uma postura sua, uma fala, um posicionamento, se alguém vem aquilo e fala assim, pô, tu é crente. Cara, isso vem como, sabe, como um testemunho, sabe, de que é o poder, né, é o Espírito Santo que está habitando ali em nós. Então isso mostra assim que o velho homem, cara, já foi, ele já foi crucificado. Então, né, olha, ó, sabendo disso, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, né, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Olha aí, ó, cara, olha que lindo, cara, olha que amor, né, olha que estratégia Deus ele nos dá para que a gente continue a nossa caminhada cristã. Não deixe que nada e ninguém fique te lembrando do velho homem, tu fazia, tu acontecia, meu irmão, já foi, cara, já foi, né? Não deixa que isso te paralise, não deixa que isso te menospreze, não se sinta menor ou pior, não, cara, avança, verdadeiro amor lança fora todo medo, ama Cristo sem reserva, ele não fica, mas tu era assim, cara, esquece isso, isso é a nossa natureza, isso é a nossa carne, então para que a gente consiga fortalecer isso, no nosso dia a dia, né, com o que alimentar a minha mente, né? Como que você faz para que não lembre desse teu velho homem? Simples, é você não ter contato com pessoas, com costumes, com locais que te lembram o teu velho homem. Agora, se você se converteu, por exemplo, e você ainda tem resquícios, se você frequenta lugares, se você se relaciona com pessoas que te fazem lembrar o velho homem, essa luta entre carne e espírito, que já é muito difícil, você estando com locais, pessoas e reproduzindo costumes do velho homem, realmente vai ficar muito, muito difícil, né? Então, a transformação da nossa mente, ela está ligada diretamente com o que nos alimenta, cara, com o que nos alimenta. Então, como que você vai fortalecer o novo homem? Meu irmão, é palavra, é estudar, é pedir revelação do Espírito Santo. Estou falando para você ser um ativista cristão. Eu estou em todos os cultos. Você pode estar em todos os cultos, isso não quer dizer nada, meu irmão. Isso não quer dizer nada. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que buscar, por exemplo, a Deus no teu quarto, tem que fechar a porta do teu quarto. Isso, por exemplo, mata o velho homem, irmão. Então, a luta ali, ó, para você matar o velho homem, ó, é todo dia, meu irmão. É toda hora, meu irmão. É todo momento. Então, você tem que pedir estratégia a Deus para que esse pensamento do velho homem, ele não pare, não passe assim, ó, não passe nem pela sua mente. Então você tem que se alimentar da palavra, buscar assim, experiências com Deus, crescer, né, ministerialmente, né, como homem, como um varão de Deus, como homem, como mulher de Deus. Então isso, né, fortalece muito, muito a nossa alma. Olha o que diz, ó, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Cara, então isso fala muito sobre a questão, por exemplo, do seu velho homem, né? Você matar o seu velho homem é você não ter esses hábitos, de você não ter costumes, de você não se relacionar, por exemplo, com pessoas, porque isso vai fazer com que você tenha esse ponto de contato aí com o velho homem, e aí você fica assim, poxa, caramba, quando eu era lá do mundão, cara, pô, era tão bacana, né? E aí vai ficar complicado, meu irmão, aí tu se decide, então tu resolve, porque aquilo que você não resolve, você carrega. Então, ó, cara, peça direção a Deus, não deixe que o medo, né, te atrapalhe de avançar, você crescer, não deixe que pessoas, situações te diminuam, não deixe que isso afete seu coração, amém? Não deixe que isso afete a sua mente, ó. Beijo no seu coração, né? Espero que seja um momento aí de graça e de conhecimento para que você fique aí buscando e meditando na palavra. Beijo, amo vocês, até a próxima.